vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico de ceratocone, tá? O ceratocone, ele é uma doença que aparece em geral na infância ou no adulto jovem, na adolescência. Os principais fatores causais estão relacionados a coçar os olhos e a fatores genéticos. Então, se alguém na sua família tem ceratocone, você pode vir a desenvolver ceratocone também. Então, quando você faz o diagnóstico, é muito importante não coçar os olhos nunca mais. E se for necessário usar colírios para isso, né, antialérgicos ou lubrificantes, ou às vezes é necessário o uso de um colírio com corticoide, sempre acompanhado com o oftalmologista, a gente faz isso para que você não coce. É importante entender também que alguns pacientes que têm ceratocone têm alergia. A alergia deve estar bem tratada, eu digo a rinite, asma, bronquite, alergia de pele, dermatite. Então é importante passar com o alergista também, conjuntamente ao acompanhamento com o oftalmologista. Qual que é a nossa preocupação? Principalmente na criança e no adulto jovem até 18, 20 anos, a chance do ceratocone progredir, ou seja, o biquinho da córnea aumentar é maior. Então nessa fase é muito importante fazer um acompanhamento próximo. Quando a gente tem determinação de progressão, a gente indica uma cirurgia que chama crosslinking. O crosslinking é uma cirurgia moderna que, através de luz ultravioleta e riboflavina, faz com que a córnea fique mais estável biomecanicamente, ou seja, ela deixa de progredir, certo? Quem vai indicar isso é só o oftalmologista e quando a gente observar uma evidência de progressão, ou seja, que a doença está piorando, certo? Ainda assim, a gente percebe que dependendo da idade, se o paciente não coçar os olhos, pode não haver progressão. E é isso que a gente vai torcer durante o acompanhamento, certo? Em relação à acuidade visual, a visão, é muito importante que o paciente entenda que a gente sempre começa do básico para o mais avançado. Então, em geral, a gente tenta colocar um óculos, fazer um exame oftalmológico completo e ver se com o óculos atinge alguma acuidade visual razoável. Muitas vezes a gente se surpreende, porque sim, apesar do ceratocone, alguns pacientes com graus de óculos não tão altos conseguem ter uma visão razoável para as atividades do dia a dia, certo? Se a gente conseguir isso, é maravilhoso. Caso a gente não consiga, a gente pode partir para as lentes de contato. É importante entender que as lentes de contato não estacionam o ceratocone, infelizmente. Elas estão lá só para funcionar como um acessório para você enxergar melhor. Quem tem ceratocone pode usar lente gelatinosa, lente rígida, lente escleral, todas essas lentes são possíveis. Só que, em geral, a rígida e a escleral é que vão dar a melhor qualidade de visão. E aí é na consulta que a gente vai determinar, certo? Se por acaso com as lentes de contato não houver visão ou o paciente não se adaptar, é possível o implante do anel, certo? O implante do anel intraestromal é uma cirurgia em que a gente implanta um segmento de anel e esse bico do ceratocone dá uma discreta baixada, certo? O que eu gosto de explicar para os pacientes é que o anel, ele abaixa um pouco o bico do ceratocone, mas você continua com uma córnea cônica. Então, o que geralmente acontece é que diminui um pouco o grau e pode melhorar um pouco a qualidade de visão, mas alguns pacientes têm uma expectativa em relação ao implante do anel maior do que a real. Então, isso é muito importante na consulta a gente determinar qual que é a previsibilidade. Em geral, a gente sabe que há limitações e que a gente consegue melhorar um pouco. Muitas vezes a gente não consegue atingir aquela expectativa. E depois que você implantar um anel, muito provavelmente você ainda vai ter um grau residual e vai precisar continuar usando óculos ou lente de contato, a depender do grau residual que ficar, certo? Então, a mensagem final para quem teve o diagnóstico recente de ceratocone é, principalmente, não coce os seus olhos. Entenda que você, a partir de agora, vai fazer um acompanhamento regular com o seu oftalmologista. A gente só consegue determinar a progressão fazendo os exames, então a tomografia de córnea, que é o principal, tem que ser feita periodicamente a depender da sua idade e que a gente pode eventualmente decidir por realizar ou crosslinking, ou anel, ou lente de contato, a depender do momento da doença que você se encontra, certo?